Maria Madalena, o final proibido que a Igreja lutou para esconder do mundo. Você já se perguntou por que a história de Maria Madalena termina em silêncio, como se o céu tivesse decidido esconder o destino daquela que viu o impossível? Hoje, você vai descobrir o segredo que a Igreja tentou apagar por séculos, a verdade sobre a mulher que testemunhou a ressurreição e se tornou o mistério mais proibido do Evangelho. Porque talvez o que foi apagado da história não seja apenas sobre ela, mas sobre cada um de nós que já foi julgado, esquecido ou chamado de indigno, e que ainda assim foi alcançado pelo olhar de Deus. Eu também já busquei respostas nesse silêncio, entre textos perdidos, manuscritos apagados e verdades que sobrevivem apenas na fé de quem ousa crer. Aprendi que há histórias que o poder tenta calar, mas que o Espírito faz renascer no tempo certo. E é por isso que o que você vai ouvir agora pode transformar completamente sua visão sobre o Evangelho, o papel da mulher na fé e o poder da redenção divina. Porque o fim proibido de Maria Madalena talvez seja o início de algo que o mundo ainda não estava pronto para ouvir. Fique comigo neste importante e revelador vídeo, o grito esquecido da primeira testemunha. Quando todos fugiram, ela permaneceu. O medo havia tomado os discípulos, o ar estava pesado de derrota, e o silêncio parecia confirmar que tudo havia terminado. Mas ali, entre a escuridão e a aurora, uma mulher se aproximava do túmulo. O mundo via apenas uma figura chorando, mas o céu via a fé mais corajosa já nascida de um coração humano. Maria Madalena caminhava entre pedras e lembranças, guiada não pela lógica, mas pelo amor. Enquanto todos duvidavam, ela continuava crendo. Enquanto os fortes se escondiam, a mulher ferida se levantava. E foi por isso que ela ouviu o impossível, o próprio Cristo chamando seu nome. Naquele instante, o universo se curvou diante da fé de uma mulher. O som da sua voz ecoou entre o mundo dos vivos e o silêncio da morte. Maria. Apenas uma palavra, mas suficiente para ressuscitar a esperança. Nenhum título, nenhuma posição, nenhuma aparência de santidade. Apenas um nome e um coração disposto. É assim que Deus revela seus maiores segredos, não aos mais poderosos, mas aos que amam sem reservas. Maria Madalena foi a primeira a ver o ressuscitado, porque foi a última a desistir dele. Essa verdade é o início do mistério que a história tentou apagar. Ela correu para contar aos discípulos o que tinha visto. Seu grito atravessou portas trancadas e corações endurecidos. Eu vi o Senhor. Mas em vez de celebração, ela encontrou descrença. Aquela que foi mensageira da vida foi recebida com dúvida. Aquela que trouxe esperança foi tratada com silêncio. A humanidade sempre teve dificuldade em acreditar que Deus fala por meio dos improváveis. No entanto, foi exatamente assim que ele escolheu manifestar seu poder. Maria Madalena não tinha púlpito, não tinha autoridade, não tinha voz, mas tinha o testemunho que sustentaria séculos de fé. A igreja primitiva se edificou sobre palavras como as dela, mesmo quando o nome dela era esquecido. As mãos que o tocaram foram retiradas da narrativa, os olhos que o viram primeiro foram ignorados. Mas nada pode apagar o que o Espírito escreve no invisível. A fé daquela mulher não precisava de reconhecimento, porque já havia sido selada pelo olhar do Mestre. Maria representava todos os que foram julgados, rejeitados, calados, mas que ainda assim insistem em acreditar. Ela era o retrato do poder da graça. O amor que transforma vergonha em missão, culpa em propósito e lágrima em renascimento. Talvez você também tenha sentido o mesmo silêncio, quando ora e nada parece acontecer, quando todos se afastam, quando a dor se torna invisível para os outros. Foi nesse lugar que Maria encontrou o Cristo vivo. E é ali, no chão do sofrimento, que Deus fala com quem o busca de verdade. A ressurreição não começou com trombetas, mas com lágrimas. O primeiro testemunho da vida nasceu do pranto de uma mulher que se recusou a abandonar o amor. Por isso, o grito de Maria Madalena não é apenas histórico, é espiritual. É o chamado de Deus aos corações que ainda acreditam quando o mundo já desistiu.
Maria foi chamada pecadora, mas Deus a chamou pelo nome. Foi rotulada, mas escolhida. Foi diminuída, mas elevada diante do céu. E esse paradoxo revela o segredo do Evangelho. Não há erro que o amor divino não possa transformar em novo começo. A história humana tenta apagar os que desafiam o orgulho e a estrutura, mas Deus sempre restaura os que o amam com sinceridade. O grito da primeira testemunha atravessou os séculos porque ele é mais do que uma lembrança. É uma prova viva de que o amor sempre ressuscita. Hoje, quando lembramos de Maria Madalena, não é apenas sobre o passado, é sobre nós, sobre as vezes em que também fomos desacreditados, em que nossas palavras pareciam não valer nada, em que o mundo nos fez duvidar do que vimos. Mas o mesmo Deus que a escolheu, escolhe você, porque o poder de Deus não se manifesta na perfeição, mas na fé que não desiste. E se o seu coração ainda busca por Ele, se a sua alma ainda chora, então você está no mesmo caminho que levou Maria à ressurreição. O grito esquecido da primeira testemunha é um lembrete. Deus não precisa de aplausos para agir, nem de multidões para provar sua presença. Ele apenas precisa de um coração que o ame o suficiente para permanecer, mesmo quando tudo parece perdido. E quando esse amor resiste, a voz dele volta a chamar, como chamou Maria, chamando também cada um de nós para ver o impossível se tornar realidade, o Evangelho que falou e foi apagado. Entre os muitos textos que nasceram nos primeiros séculos do cristianismo, um deles brilha e fere ao mesmo tempo: o Evangelho de Maria. Um manuscrito fragmentado, encontrado no deserto egípcio, que carrega ecos de uma voz feminina tão profunda que o tempo tentou sepultar. Esse evangelho não começa com milagres nem com dogmas, mas com silêncio e revelação interior. Nele, Maria Madalena fala do Cristo não como um símbolo distante, mas como presença viva, que continua a ensinar mesmo após a morte. E é justamente essa intimidade espiritual que o tornaria perigoso para o poder da época. O Evangelho de Maria apresenta um Cristo que não governa pelo medo, mas pela compreensão. Ele ensina que o reino de Deus não está em templos ou ritos, mas dentro de cada alma que escolhe amar e despertar. Maria aparece não como uma seguidora comum, mas como alguém que compreendeu o mistério em profundidade. Enquanto os discípulos ainda discutiam entre si, ela falava da paz interior, da luz que liberta a mente e do amor que vence o medo. O texto é breve, mas o que resta dele é suficiente para entender por que foi apagado, porque revela que a autoridade divina não pertence a instituições, mas ao coração transformado. Naquele tempo, a mensagem de igualdade espiritual era revolucionária. O Evangelho de Maria ousava afirmar que o Espírito Santo podia falar por meio de uma mulher, que a sabedoria não tinha gênero e que o amor era a verdadeira hierarquia. Essas ideias ameaçavam uma estrutura em formação, uma igreja que começava a definir quem podia falar em nome de Deus. E quando a fé se mistura ao poder, a verdade corre risco. As palavras de Maria foram silenciadas não por erro, mas por medo. O medo de perder o controle sobre o que é divino e imprevisível. Mas há algo que o poder nunca entendeu. A verdade pode ser escondida, mas não destruída. O Evangelho de Maria sobreviveu em pedaços, em pó, em fragmentos rasgados por monges que, mesmo temendo a punição, guardaram cópias secretas. Quando o texto ressurgiu séculos depois, ele parecia sussurrar da areia o mesmo que Maria gritou ao mundo. O amor é mais forte que o esquecimento. O simples fato de esse manuscrito existir prova que o Espírito não se cala, mesmo quando a história tenta apagá-lo. O conteúdo do Evangelho é de uma simplicidade desconcertante. Maria relata uma visão do Salvador, explicando que a alma deve libertar-se das correntes do medo, da ignorância e da culpa. Ela ensina que o caminho para Deus não depende da autoridade humana, mas da transformação interior. Esse conceito, embora puro, desafiava o poder estabelecido. Um Cristo que habita dentro de cada um faz com que nenhum homem possa se colocar acima do outro. E uma mulher que compreende isso antes dos apóstolos rompe o paradigma que sustentava o mundo antigo. Por isso,
Quando Maria compartilhou suas revelações, foi ridicularizada. Alguns discípulos não acreditaram que ela pudesse entender o Mestre melhor do que eles. Mas o texto mostra que Pedro, símbolo da estrutura e da liderança masculina, foi quem mais se perturbou com suas palavras. Maria, porém, não se defendeu com raiva. Ela apenas reafirmou o que havia visto e sentido, dizendo que o Cristo falava com ela em espírito, porque via nela o amor verdadeiro. O contraste entre autoridade e sensibilidade é o coração desse evangelho, e talvez por isso ele tenha sido condenado ao esquecimento. Contudo, o esquecimento humano é apenas temporário. O Espírito sempre traz de volta o que é necessário ao tempo certo. Quando o Evangelho de Maria foi redescoberto no século XIX, ele reacendeu perguntas que nunca haviam morrido. Por que a voz feminina foi apagada? Por que o Cristo da compaixão foi substituído por uma fé de medo e culpa? E o que ainda podemos aprender com a mulher que viu o divino além da forma? Essas perguntas continuam ecoando, convidando cada alma a buscar a resposta dentro de si. Maria Madalena foi mais do que a portadora de um texto perdido. Ela foi o símbolo da fé que não depende de reconhecimento, da sabedoria que nasce do amor. Seu evangelho é uma lembrança de que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em compreender. Quando ela fala, sua voz atravessa o tempo para lembrar que Deus não está distante, Ele está dentro de quem escolhe ouvir. E talvez seja por isso que o Evangelho de Maria voltou à luz neste tempo, porque nunca houve um momento tão necessário para redescobrir o Cristo que vive dentro de cada um, e a mulher que o compreendeu antes que o mundo estivesse pronto para ouvir. Entre a luz e a sombra, a mulher além do rótulo. Durante séculos, Maria Madalena foi descrita por uma palavra que nunca lhe pertenceu: pecadora. Essa imagem não nasceu do Evangelho, mas da interpretação humana que tentou moldar a fé ao controle. O que era testemunho virou escândalo, o que era devoção virou condenação. A mulher que enxergou a ressurreição antes dos apóstolos foi reduzida à caricatura da culpa. No entanto, por trás da sombra do rótulo, existe uma luz que jamais se apagou. Maria Madalena não representa o erro, mas a redenção. Não o passado, mas o renascimento. E é nessa fronteira entre sombra e luz que sua verdadeira história começa a revelar o que o mundo preferiu não ver. No tempo em que viveu, ser mulher já significava carregar o peso do silêncio. Nenhum testemunho feminino tinha valor legal. Nenhuma voz feminina podia ensinar sobre Deus. Ainda assim, foi justamente uma mulher quem o Cristo escolheu para ser a primeira mensageira da vida eterna. Isso não foi acaso, foi propósito. Jesus não via gênero, via coração. E quando o mundo ainda separava os puros dos impuros, ele se aproximou de quem o sistema rejeitava. Maria Madalena não foi a exceção, foi o exemplo de um Deus que quebra muros e devolve dignidade. A distorção de sua imagem começou séculos depois, quando a Igreja decidiu unir diferentes mulheres do Evangelho sob um único nome. Maria de Betânia, a pecadora anônima, e Madalena foram fundidas em uma só personagem. O gesto parecia inofensivo, mas o resultado foi devastador. A mulher que simbolizava o amor puro passou a representar o arrependimento da carne. Esse erro, ou escolha, definiu como o mundo veria as mulheres da fé por mais de 1000 anos. A pureza passou a ter rosto masculino, a culpa, rosto feminino. Mas a Bíblia não sustenta essa condenação. Em nenhum momento, o texto sagrado diz que Maria Madalena foi prostituta. Ela foi curada de 7 espíritos, sim, mas isso não a define. O número 7, na tradição hebraica, representa plenitude. Ela não foi libertada de demônios no sentido literal, mas de tudo o que aprisionava sua alma: medo, culpa, dependência, dor, dúvida, vergonha e silêncio. E quando o Cristo a libertou, ela se tornou plena. Essa é a mensagem espiritual que o tempo tentou esconder. A verdadeira libertação não é apenas física, é interior. Maria se tornou discípula, amiga e testemunha. Andou ao lado de Jesus, ouviu seus ensinamentos mais profundos, presenciou milagres e permaneceu até o último instante, quando todos o abandonaram.
Seu nome aparece nas passagens mais cruciais do Evangelho, mas foi apagado das interpretações oficiais. Isso mostra que o medo da luz é tão antigo quanto o medo da verdade. É mais fácil sustentar uma mulher culpada do que admitir uma mulher chamada e ungida. Mas Deus não precisa da permissão dos homens para exaltar quem Ele escolhe. No coração da fé, Madalena representa algo que o tempo tenta calar: o poder da transformação. Ela provou que a graça não pergunta de onde você veio, apenas quem você quer ser daqui em diante. Seu encontro com Jesus foi a fronteira entre o ontem e o amanhã. Antes, o peso da culpa, depois, a leveza do perdão. Essa passagem é universal. Quantos de nós também vivemos presos aos rótulos que outros criaram? Quantos ainda acreditam que o passado é uma sentença? Maria mostra o contrário. Ela não renegou seu passado, mas o usou como testemunho. O rótulo que lhe foi imposto tornou-se a arma que o tempo usou para silenciá-la. Mas o mesmo rótulo hoje revela algo mais profundo: o poder de uma mulher que não deixou que a vergonha apagasse sua fé. Ela foi luz no meio da escuridão, presença no meio da ausência, constância no meio do medo. Enquanto o mundo tentava apagar seu nome, Deus escrevia sua história nas páginas da eternidade. E o que é gravado por Deus, ninguém apaga. Por isso, falar de Maria Madalena é falar de todas as pessoas que já foram definidas por seus erros e esquecidas por suas virtudes. É olhar para o passado e perceber que o que parecia condenação era, na verdade, o começo da libertação. Porque o mesmo Cristo que a chamou também continua chamando cada um de nós para atravessar a fronteira entre a sombra e a luz. Maria Madalena viveu esse caminho de dentro para fora, e é isso que a torna símbolo de redenção. A mulher que o mundo chamou de perdida foi a que encontrou o que todos procuravam. Seu nome, antes usado para ferir, agora cura. Seu testemunho, antes negado, hoje inspira. Ela é o lembrete vivo de que ninguém é definido por onde caiu, mas por onde decidiu levantar. E é justamente nessa escolha que começa o próximo capítulo. O segredo que ela guardou em silêncio, a doutrina do coração que o mundo ainda não compreendeu, o ensinamento mais profundo deixado por Maria Madalena, o ensinamento secreto do coração. Poucos compreenderam o que Maria Madalena realmente aprendeu com Jesus. Enquanto os discípulos buscavam respostas externas, ela se voltou para dentro. O ensinamento que recebeu não era feito de ritos, palavras ou códigos, mas de silêncio e presença. Era um aprendizado que acontecia na alma, um diálogo sem voz, onde o coração entendia o que a mente não conseguia explicar. O Cristo a ensinou a ouvir o invisível, e é nesse lugar de escuta profunda que nasce o que chamamos de o ensinamento secreto do coração, a sabedoria que não está escrita em livros, mas gravada em cada alma disposta a amar. O mundo antigo queria um Messias que impusesse poder, mas Maria compreendeu o Cristo que oferecia compaixão. Enquanto muitos esperavam um reino de tronos, ela entendeu que o verdadeiro reino é interior. O segredo do coração está em reconhecer Deus não como um juiz distante, mas como uma presença que habita o íntimo do ser humano. Esse era o ponto central da revelação que ela preservou. O amor é a ponte entre o humano e o divino. Não há mediação, não há distância, não há medo. Apenas uma entrega total, onde o Espírito se manifesta na simplicidade do que é puro. Maria Madalena aprendeu que o verdadeiro encontro com Deus não acontece no templo, mas no recolhimento da alma, e é por isso que seu ensinamento foi considerado perigoso. Ele libertava o ser humano da dependência das estruturas, colocando cada pessoa diante do próprio Criador. A mensagem era clara e, ao mesmo tempo, ousada. O caminho para o divino não passa apenas pela crença, mas pela transformação interior. O Cristo não veio criar religião, veio despertar consciência, e ela compreendeu isso quando o viu vivo, não apenas fora do túmulo, mas dentro de si. Esse ensinamento tem sido o mesmo desde o início dos tempos. O amor é a linguagem de Deus.
Mas o amor que ela descobriu não era sentimento passageiro, era um estado de revelação. Amar era compreender, servir, curar, perdoar. Amar era olhar para os outros e ver neles o reflexo da mesma luz que habita em Deus. Essa sabedoria Maria guardou e transmitiu, mesmo quando o mundo a silenciou. Porque o que é aprendido no coração não precisa de palavras para sobreviver. Os antigos manuscritos que mencionam seu nome falam sobre a união entre mente e alma, sobre libertar-se da culpa e compreender a essência divina que habita dentro de cada um. Esse era o segredo que ela carregava, o poder de transformar o medo em fé e a dor em compaixão. Maria sabia que o sofrimento humano não é punição, mas portal. Quem atravessa a dor com fé descobre o amor que o mundo não entende. O Cristo a ensinou isso não com discursos, mas com o olhar, com a forma como tocava os corações, com o modo como via pureza onde todos viam falha. Quando Madalena foi ao túmulo e ouviu seu nome, ela entendeu que aquele chamado era mais do que um reencontro. Era um convite para guardar a mensagem que sustentaria gerações. "Não me toques", disse ele, porque ainda não subi ao Pai. Essas palavras, muitas vezes mal interpretadas, são a essência do ensinamento secreto. Jesus estava mostrando que o amor não se prende à forma. O que ele deixava não era presença física, mas consciência espiritual. E Maria compreendeu que o verdadeiro contato com Deus não acontece pelo toque das mãos, mas pelo despertar da alma. Esse é o ensinamento que o mundo ainda luta para entender. Deus não se revela apenas aos santos, mas aos sinceros. Ele se manifesta em quem se entrega de verdade, em quem aprende a silenciar o ego para ouvir a voz interior. Maria Madalena não pregava com autoridade, mas com ternura. Ela falava da fé que nasce no coração de quem já conheceu a dor. E é por isso que sua mensagem atravessa os séculos, porque fala a cada pessoa que já chorou e ainda assim continuou acreditando. Hoje, o ensinamento do coração permanece vivo em cada um que busca Deus, não por obrigação, mas por amor. Em cada alma que perdoa em vez de julgar, em cada pessoa que transforma o sofrimento em aprendizado. Maria Madalena foi a guardiã de um mistério simples e eterno. A salvação começa quando o coração se abre. E esse segredo não é mais dela, é de todos que decidem ouvir a voz divina que fala no silêncio. E é desse silêncio que nasce o próximo capítulo, o que mudou o rumo da fé. Quando os homens decidiram o que seria lembrado e o que seria esquecido, e o nome de Maria começou a desaparecer da história. O concílio do silêncio, o destino das palavras de Maria Madalena, começou a ser selado não por um milagre, mas por uma decisão humana. Quando os primeiros concílios da Igreja se reuniram para definir o que seria considerado sagrado, a fé começou a ser moldada pelo consenso do poder. Era o século em que o Evangelho deixava de ser apenas uma chama espiritual e passava a ser também um instrumento político. O que antes era revelação virou doutrina, e o que era experiência pessoal se transformou em regra. Foi nesse processo que o nome de Maria Madalena começou a desaparecer das páginas oficiais da fé. O chamado Concílio do Silêncio não existiu formalmente, mas o resultado de suas decisões ecoa até hoje. Em reuniões como as de Nicéia e outros encontros posteriores, textos foram escolhidos modificados e, em muitos casos, destruídos. O que não se encaixava na estrutura do poder era excluído. E entre as vozes que não se encaixavam estava a dela, a mulher que falava do Cristo dentro do coração, e não apenas do Cristo no altar. Sua mensagem era livre demais, espiritual demais, íntima demais para um sistema que começava a se erguer sobre hierarquias e controle. Os evangelhos apócrifos, incluindo o de Maria, foram declarados perigosos, não porque contradiziam o Cristo, mas porque libertavam o ser humano da necessidade de intermediários. Eles falavam de um Deus que não se aprisiona em templos, de um reino que habita dentro de cada alma. A fé para Maria não era poder, era presença. E foi exatamente isso que se tornou intolerável para quem buscava organizar o sagrado sob o domínio das mãos humanas. A mensagem dela não negava a Igreja,
mas revelava que o Espírito de Deus é maior que qualquer estrutura criada para contê-lo. Com o passar dos séculos, o silêncio se tornou uma forma de censura sagrada. Livros foram queimados, manuscritos enterrados, nomes apagados. O silêncio foi erguido como muro, não apenas contra Maria, mas contra tudo o que lembrava que Deus fala também por meio das vozes esquecidas. E esse muro moldou a fé que herdamos. Uma fé muitas vezes distante, fria, temerosa, quando na origem ela era viva, próxima, transformadora. Maria Madalena foi uma das primeiras a sentir o peso desse apagamento. Seu rosto foi coberto pela sombra da dúvida e sua história, reescrita por mãos que não entenderam seu coração. Ainda assim, o Espírito não se cala. Ao longo dos séculos, homens e mulheres começaram a sentir que algo estava faltando, como se a história da salvação tivesse sido contada pela metade, porque no fundo, sempre há um vazio quando a voz feminina é retirada da narrativa. O Cristo que falou com ternura, que defendeu os esquecidos e honrou os humildes, jamais teria silenciado aquela que o reconheceu vivo. Foi a religião dos homens, e não a mensagem de Deus, que ergueu o véu do esquecimento. O chamado Concílio do Silêncio é, portanto, o símbolo de todos os momentos em que a verdade foi sufocada para proteger o poder. Mas também é o ponto de virada na história espiritual da humanidade, porque quando a luz é reprimida, ela aprende a brilhar por outros caminhos. O esquecimento forçado de Maria Madalena fez com que sua presença ressurgisse com ainda mais força. O silêncio não a destruiu, apenas a transformou em mistério. E é nesse mistério que a fé encontra sua pureza novamente. Hoje, ao olhar para trás, podemos ver que as decisões humanas tentaram definir o que é sagrado, mas Deus nunca deixou de falar através do improvável. Os concílios moldaram a doutrina, mas não o espírito. E a verdade é que nenhuma reunião de poder pode calar uma alma que viu o Cristo vivo. A voz de Maria ainda ecoa entre as linhas que sobreviveram, entre as palavras que não foram completamente apagadas, lembrando o mundo de que a fé verdadeira nunca depende da permissão dos homens para existir. O Concílio do Silêncio não foi apenas uma escolha histórica, foi uma lição espiritual. Ele nos mostra que quando a religião tenta controlar Deus, perde a essência do divino. Maria Madalena foi esquecida nas atas, mas lembrada no coração dos que buscam um encontro real com o sagrado. Seu nome, que quase se perdeu, tornou-se o símbolo da verdade que o tempo não conseguiu apagar. E é nesse ponto que a jornada toma um novo rumo. Porque quando o poder tentou calar sua voz, ela não desapareceu, apenas partiu em missão. O próximo capítulo revela o caminho oculto de Maria depois da ressurreição, a jornada que transformou sua fé em legado. A jornada após a ressurreição. Quando as luzes de Jerusalém começaram a se apagar e a fé dos apóstolos ainda tremia entre o medo e a dúvida, Maria Madalena partiu. Não por fuga, mas por obediência. Ela havia recebido um chamado que o mundo não entenderia. O Cristo a enviara não apenas para anunciar a ressurreição, mas para levar adiante a mensagem que o poder tentava calar. Sua jornada após a cruz não foi marcada por glória, mas por silêncio, exílio e coragem. E foi nesse caminho distante das multidões que a voz de Maria se tornou ainda mais profunda. As tradições mais antigas contam que ela viajou para terras estrangeiras, levada pela fé e pela perseguição. Alguns manuscritos dizem que chegou à região da Gália, onde hoje é o sul da França, levando consigo a lembrança viva do Cristo e a chama do Evangelho puro. Outros relatos falam de sua presença em Éfeso, ao lado de João, o discípulo amado. Onde quer que tenha ido, uma coisa é certa. Ela levou dentro de si o altar que ninguém podia derrubar. Seu templo era o coração, e sua pregação, o exemplo. Naqueles dias, ser seguidor de Jesus era colocar a própria vida em risco. A fé era perseguida, os nomes apagados, as palavras reescritas. Mas Maria não se calou. Ela sabia que o silêncio imposto pelos homens não era o silêncio de Deus. E foi nessa consciência que ela viveu os últimos anos de sua vida.
longe do poder, mas próxima da presença divina. Os relatos antigos descrevem uma mulher de olhar sereno e fé inabalável, que ensinava sem levantar a voz e curava sem tocar, apenas com a palavra e o amor. Sua casa tornou-se refúgio para os que buscavam paz, um pequeno farol aceso em meio à escuridão do império. Há quem diga que ela viveu em uma caverna, em retiro voluntário, dedicando-se à oração e à contemplação. Ali o vento se tornou sua companhia e o silêncio, seu mestre. Não havia multidões nem aplausos, apenas o eco das palavras que Jesus lhe confiara. A cada nascer do sol, Maria revivia aquele momento diante do túmulo. A voz que a chamara pelo nome, o olhar que lhe devolvera o sentido da vida. Era essa lembrança que a mantinha viva, a certeza de que a fé verdadeira não precisa de testemunhas, apenas de fidelidade. O exílio de Maria Madalena simboliza algo maior do que um destino geográfico. Ele representa o caminho espiritual de todos os que foram empurrados para o esquecimento, mas continuaram firmes na verdade. Quando o mundo fecha as portas, Deus abre o deserto. E foi no deserto que Maria encontrou a plenitude. Ali, longe do barulho e da disputa, ela compreendeu o que muitos teólogos jamais entenderiam: que o reino de Deus não precisa ser defendido, apenas vivido. As histórias sobre ela se misturam entre mito e fé, mas todas têm algo em comum. Mostram uma mulher que nunca abandonou o amor. Dizem que, já idosa, ela ainda falava sobre o Cristo com a mesma emoção do primeiro encontro. Suas palavras não eram de revolta, mas de gratidão. Nunca se queixou do que perdeu porque sabia que o amor que a transformou era maior do que qualquer injustiça humana. A fé a tornou livre. E quem é livre em Deus não precisa provar nada ao mundo. Ao fim da vida, Maria Madalena deixou atrás de si uma trilha invisível. Comunidades silenciosas que preservaram seu exemplo, discípulos que aprenderam com sua serenidade e histórias que resistiram ao tempo, como sementes escondidas na terra. A mulher que o mundo quis apagar se tornou raiz. E dessas raízes brotaria, séculos depois, a redescoberta da face feminina da fé, a lembrança de que o espírito não tem gênero e que o amor é a verdadeira autoridade. A jornada de Maria após a ressurreição não foi feita de milagres grandiosos, mas de milagres discretos. O perdão, a constância, a fé silenciosa que sustenta o impossível. Ela viveu como quem guarda um segredo que só o céu entende. E esse segredo era o amor que não morre. Quando seus olhos se fecharam pela última vez, não houve multidões, nem cânticos, nem coroas. Mas, em algum lugar da eternidade, uma voz a chamou novamente pelo nome. E pela segunda vez, Maria respondeu com o mesmo amor de antes: Mestre, porque sua missão não terminou na terra. O que ela viveu se tornou o lembrete de que toda fé autêntica precisa atravessar o deserto antes de florescer. E é desse legado de silêncio e fé que surge o próximo mistério. As palavras que sobreviveram em fragmentos, escondidas em pergaminhos e corações, carregando códigos e símbolos que revelam o verdadeiro espírito de sua mensagem. O código escondido em suas palavras. As palavras de Maria Madalena sobreviveram como fragmentos de um código espiritual, escrito não com tinta, mas com consciência. Cada frase atribuída a ela, cada ensinamento preservado nas entrelinhas dos textos apócrifos, carrega uma linguagem simbólica, feita para ser compreendida por quem lê com o coração desperto. Nada em sua mensagem é casual. O Cristo a ensinou a falar de forma que os simples pudessem sentir e os sábios precisassem silenciar para entender. Esse era o segredo: esconder a luz dentro do símbolo para que apenas os que buscassem com amor pudessem enxergar. Os estudiosos chamam de linguagem velada, os místicos de revelação interior. O Evangelho de Maria e outros textos gnósticos usam imagens que ultrapassam a mente lógica. Falam de camadas da alma, de dimensões invisíveis, de portas que se abrem dentro do ser humano. Quando Maria fala sobre libertar a mente da ignorância, ela está descrevendo um processo de purificação espiritual. Cada obstáculo que a alma enfrenta
é um espelho do próprio coração. O código de suas palavras não é esotérico, é existencial. Ele ensina que o verdadeiro inferno é o esquecimento de quem somos, e o paraíso é a lembrança de que somos filhos da luz. Em um de seus fragmentos, Maria descreve a alma subindo além das potências que tentam prendê-la, as forças do medo, do desejo e da dúvida. Essa passagem não é uma metáfora distante, mas uma chave espiritual. Cada potência representa uma prisão que nos impede de viver o amor em plenitude. Ela ensina que para encontrar Deus, é preciso atravessar as sombras da mente, desmontar os próprios medos e reconhecer a centelha divina escondida sob as camadas do ego. O código das suas palavras é um mapa da alma. Não é preciso traduzi-lo, é preciso vivê-lo. Os mestres antigos sabiam que certas verdades não podiam ser ditas abertamente porque seriam distorcidas. Por isso, Maria falava em símbolos. Ela dizia luz, mas queria dizer consciência. Dizia olhar e falava de compreensão espiritual. Dizia subir, mas se referia à libertação interior. Cada palavra era uma ponte entre o visível e o invisível. O Cristo a havia preparado para isso, porque sabia que a mensagem pura seria rejeitada por quem se alimenta de poder, mas entendida pelos que buscam o amor. Esse código espiritual atravessou os séculos e ainda hoje fala ao coração de quem lê com fé. Quando ela diz que a alma precisa lembrar, não fala de memória, mas de despertar. Ela nos convida a lembrar o que o sofrimento fez esquecer, que somos amados, que nunca estivemos sozinhos, que Deus não está distante. Suas palavras ecoam como uma senha que o Espírito deixou gravada dentro de cada ser humano. Só quem escuta com o coração entende. Há também uma beleza discreta na forma como Maria usa o silêncio. Suas palavras não explicam tudo, deixam espaço para o mistério. É nesse intervalo entre o dito e o não dito que Deus se manifesta. O código das suas frases é o mesmo código do Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque a verdade divina não se impõe. Se revela aos poucos, como a luz do amanhecer que não fere os olhos, mas aquece a alma. Muitos procuraram decifrar racionalmente o que ela quis dizer, mas o segredo de Maria nunca esteve nas letras, e sim no espírito. O que ela aprendeu com Jesus foi a linguagem da compaixão, a única capaz de atravessar séculos sem perder sentido. Quando ela falava de libertar a mente, estava ensinando o mesmo amor que ele pregou. Amar a Deus em espírito e verdade e amar o próximo sem distinção. O código de Maria é o código do amor absoluto, aquele que não precisa de tradução, porque é compreendido até por quem nunca ouviu seu nome. E talvez seja por isso que suas palavras ressurgem agora, quando o mundo volta a se perder entre tantas vozes e certezas. O mesmo código que ela guardou, feito de silêncio, fé e entrega, está sendo redescoberto por corações que voltam a buscar sentido além das aparências. Suas palavras chamam cada um de nós para uma nova escuta, mais profunda, mais viva, mais espiritual. O código escondido em suas palavras é o convite a transformar a vida em oração e o coração em templo. E esse convite continua aberto, chamando os que têm coragem de ouvir a voz que ecoa dentro do silêncio. Porque o próximo passo dessa jornada revela o impacto que esse silêncio provocou. A ferida aberta no corpo da própria igreja, que perdeu uma parte essencial de si ao apagar a voz feminina que a sustentava em fé. A ferida da igreja. A história da fé é também a história das feridas que ela tentou esconder. Entre todas, talvez nenhuma seja tão profunda quanto o esquecimento da presença feminina na construção espiritual do cristianismo. Quando Maria Madalena foi silenciada, não foi apenas uma mulher que desapareceu. Foi uma parte do próprio Evangelho. A igreja, ao apagar sua voz, apagou também a lembrança de que Deus fala com ternura e que o amor, quando se torna poder, deixa de curar. Essa ferida não sangra nas paredes de pedra, mas no coração dos fiéis que, há séculos, procuram no alto o que o Cristo sempre quis que encontrássemos dentro de nós.
A ausência de Maria Madalena na narrativa oficial da fé criou um desequilíbrio invisível. A espiritualidade foi sendo moldada pela razão, pela autoridade e pela hierarquia, e perdeu o toque do coração. Quando o feminino foi excluído, o rosto de Deus se tornou incompleto. Ele passou a ser visto apenas como força e julgamento, esquecendo-se da face compassiva que cura e acolhe. O silêncio imposto a Maria é o símbolo do que acontece quando a fé se afasta do amor. Ela representa o que a Igreja precisou negar para sobreviver como instituição, mas que o Espírito continua a lembrar para que ela volte a ser viva. Durante séculos, a religião pregou o amor de Cristo, mas esqueceu de aprender com o olhar de Maria. O olhar que entende sem condenar, que perdoa sem humilhar, que ama sem pedir nada em troca. A ferida da Igreja é o resultado dessa ausência. Quando a misericórdia cede lugar à doutrina e a compaixão é substituída pela obediência, o Evangelho perde sua voz. O Cristo pregado na cruz falou de perdão, mas o Cristo institucionalizado muitas vezes falou de culpa. E foi nesse abismo entre o amor e a lei que a figura de Maria Madalena desapareceu. A ferida não é apenas teológica, é humana. Está nas mulheres que dedicaram suas vidas à fé, mas nunca foram reconhecidas. Está nos fiéis que foram ensinados a temer mais do que confiar. Está nos que carregam culpas que Jesus já perdoou, mas que a religião ainda cobra. Maria Madalena é o espelho dessas almas, a lembrança de que a salvação não se conquista, se aceita. Quando o amor é negado, o medo cresce. Quando o coração é ignorado, a fé se torna fria. E foi assim, lentamente, que a Igreja foi se afastando da essência de quem a inspirou. Mas o Espírito de Deus nunca abandona o que é seu. Ele permite que as feridas sejam reveladas para que possam ser curadas. O retorno da figura de Maria Madalena à consciência espiritual dos tempos modernos não é um acaso. É um sinal, um chamado para restaurar o equilíbrio perdido, para devolver à fé o toque da compaixão e da escuta. A presença dela volta a brilhar não para dividir, mas para lembrar que a plenitude do divino habita na união entre força e ternura, entre sabedoria e amor, entre razão e espírito. A ferida da Igreja se cura quando entendemos que Maria Madalena não é ameaça, mas lembrança. Ela é o lado do Evangelho que ensina a sentir, não apenas a crer. Sua voz não contesta o Cristo, a confirma, porque ela viveu o que ele ensinou. Foi a primeira a experimentar o poder da ressurreição e também a primeira a entender que esse poder não é apenas sobre vencer a morte, mas sobre transformar o coração. Quando a fé se reconecta com essa verdade, o Evangelho deixa de ser uma doutrina e volta a ser uma experiência viva. A presença feminina, representada por Maria, é o sopro que devolve vida ao corpo da Igreja. O mesmo corpo que o Cristo amou, mas que o tempo endureceu com regras e medos. Restaurar a voz de Maria é restaurar o coração do Evangelho. Não é mudar o passado, é curar o presente. E é dessa cura que nasce uma nova compreensão, o reconhecimento de que a história de Maria Madalena é também a nossa. Porque cada pessoa que já foi julgada e silenciada carrega em si a mesma marca e a mesma promessa. O amor de Deus não depende de quem fala mais alto, mas de quem escuta mais fundo. Essa ferida, antes escondida, agora se abre para que a luz entre. E é dessa luz que nasce o espelho, onde todos nós podemos nos ver. O reflexo de uma alma que foi ferida, mas nunca destruída. A próxima etapa dessa jornada revela esse espelho. Não apenas o reflexo de Maria, mas o reflexo de nós mesmos, e de como a sua redenção é, na verdade, o caminho da nossa própria cura. O espelho da alma. Há momentos em que a história deixa de ser apenas memória e se torna espelho. É nesse ponto que a figura de Maria Madalena nos encara e revela quem realmente somos. O que vemos nela não é apenas o retrato de uma mulher antiga, mas o reflexo de toda a alma que já se sentiu perdida, julgada ou esquecida. Cada lágrima que Maria derramou diante do túmulo é a mesma lágrima que um dia caiu dos olhos de quem acreditou que Deus havia se calado. O espelho da alma não mente.
Ele mostra que, em algum momento, todos nós já estivemos naquele jardim, olhando para o vazio e esperando ouvir o nosso nome sendo chamado pela voz divina. Maria Madalena representa o despertar espiritual que nasce do sofrimento. Antes de encontrá-lo, ela vivia aprisionada em dores que o mundo não compreendia. Depois, passou a carregar uma fé que o mundo não aceitava. Sua vida é o retrato da travessia humana entre culpa e graça, entre queda e redenção. No espelho da alma, ela nos ensina que a verdadeira fé não é a ausência de dor, mas a coragem de continuar acreditando, mesmo quando não há respostas. Porque a fé não é o que sentimos quando tudo dá certo, mas o que escolhemos manter quando tudo parece perdido. Cada pessoa traz dentro de si o mesmo processo que Maria viveu: ser libertada das vozes que acusam, das memórias que ferem e dos medos que paralisam. O Cristo não a libertou apenas de demônios, mas da prisão interior que o olhar dos outros havia construído. Da mesma forma, a cada um de nós, ele oferece essa libertação, não para apagar o passado, mas para transformá-lo em testemunho. Maria não negou suas dores. Ela as colocou diante de Deus e as viu se tornarem propósito. E é exatamente assim que o milagre acontece, quando a ferida deixa de ser vergonha e passa a ser fonte de luz. O espelho da alma é onde o divino e o humano se encontram. Nele, percebemos que Deus não nos pede perfeição, mas verdade. Foi por isso que Maria foi escolhida, porque, diante de Jesus, ela não fingiu ser quem não era. Não tentou esconder as lágrimas, não disfarçou o medo, não disfarçou o amor. E é nessa honestidade que a fé ganha poder. Quem tem coragem de se mostrar diante de Deus como realmente é, encontra o Cristo como ele realmente é, não um juiz, mas um Salvador. Muitos passam a vida tentando esconder o que são, acreditando que Deus só aceita os fortes. Mas Maria nos prova o contrário. Ele se revela justamente aos que admitem sua fragilidade. O espelho da alma é o altar onde a verdade cura o que a aparência não pode. Por isso, cada vez que olhamos para dentro e vemos o reflexo do que nos dói, o Espírito sussurra a mesma mensagem que ela ouviu no jardim. Não temas, estou aqui. A presença divina nunca abandona o coração sincero. Quando o fiel se reconhece nesse espelho, compreende que o Evangelho não é uma história distante, mas o próprio retrato da alma humana em busca de luz. Maria Madalena chorou, caiu, foi julgada, mas se levantou. Assim também somos chamados a fazer. O mesmo amor que a restaurou é o amor que nos sustenta hoje. E quando aceitamos isso, deixamos de olhar para o passado com culpa e passamos a olhá-lo com gratidão. Porque até o erro se torna caminho quando leva ao arrependimento. A figura de Maria se torna então mais do que exemplo, se torna espelho. Cada coração que sofre pode se ver refletido em sua jornada. Cada pessoa que se sente indigna pode se reconhecer em seu perdão. E cada alma que procura sentido pode encontrar na sua fé o mapa de volta para casa. Ela é a prova viva de que a distância entre o pecado e a graça é apenas um passo, o passo da entrega. O espelho da alma é o mesmo em todos os tempos. Foi nele que Maria viu o rosto de Cristo e o seu próprio refletido juntos, o humano e o divino unidos pelo amor. Essa é a revelação que transforma, quando compreendemos que não estamos separados de Deus, mas somos extensão de sua misericórdia. E é desse espelho que nasce o próximo capítulo, o momento em que o mundo começa a enxergar novamente a imagem da discípula esquecida. Porque o que foi apagado do papel, Deus escreveu de novo na consciência da humanidade. O retorno da voz de Maria Madalena é o sinal de que a luz volta sempre a brilhar, mesmo depois de séculos de escuridão. O retorno da discípula esquecida, o tempo pode apagar nomes, mas nunca apaga verdades. E quando uma verdade é sufocada por séculos, ela retorna com ainda mais força, como uma semente que esperou o momento certo para florescer. Assim é o retorno de Maria Madalena. Depois de quase 2000 anos de silêncio, o mundo começa a redescobrir quem ela realmente foi. Não a pecadora que pintaram,
mas a discípula que compreendeu o coração do Cristo mais do que muitos que o seguiram. Seu nome ressurgiu dos desertos, dos manuscritos esquecidos e da memória espiritual de uma humanidade cansada de dogmas e sedenta por sentido. O retorno de Maria Madalena não é apenas histórico, é espiritual. Em um tempo em que a fé se tornou para muitos um ritual sem alma, ela volta como lembrança viva da essência esquecida, o amor que liberta. Seu exemplo ressurge como uma voz suave em meio ao ruído da modernidade, chamando as almas a voltarem ao essencial. A fé simples, a compaixão verdadeira, a presença interior. A redescoberta de Maria é a resposta silenciosa de Deus a uma geração que busca espiritualidade fora dos templos, mas ainda anseia pela presença divina dentro de si. O que antes foi apagado pelos concílios agora é iluminado pela busca sincera de quem quer entender a fé além da letra. Pesquisadores, teólogos, escritores e peregrinos voltam seus olhos para os textos esquecidos, para os fragmentos do Evangelho de Maria e para as lendas que atravessaram séculos, mas, acima de tudo, voltam-se para o que ela simboliza: a união entre sabedoria e amor, entre fé e liberdade, entre espiritualidade e humanidade. O retorno da discípula esquecida é, na verdade, o retorno da face feminina de Deus à consciência da fé. Há algo profundamente providencial nesse ressurgimento. Quando o mundo se divide entre extremos, entre razão sem fé e fé sem amor, Maria Madalena volta para lembrar que o Evangelho é equilíbrio, que a força e a ternura caminham juntas, que o divino e o humano não são opostos, mas reflexos um do outro. O mesmo Cristo que ensinou o perdão confiou a ela a missão de anunciar a vida. E hoje é como se o céu a enviasse de novo para anunciar um novo tipo de ressurreição, não dos corpos, mas dos corações. O retorno de Maria é também um convite à cura coletiva. Durante séculos, a voz feminina foi subjugada e, com ela, a dimensão do amor incondicional foi enfraquecida dentro da fé. Agora, o Espírito sopra novamente sobre as cinzas da história, e o nome dela volta a ser pronunciado com reverência. Não como mito, mas como lembrança do que é essencial, que a salvação não é privilégio, é entrega, que o verdadeiro discípulo não é o que sabe mais, mas o que ama mais. E ninguém amou o Cristo com tanta profundidade quanto Maria Madalena. Ela retorna como símbolo de reconciliação. Reconciliar o sagrado com o humano, o masculino com o feminino, o saber com o sentir. Seu nome volta a ser falado nas igrejas, nas universidades, nos livros e nas orações. Mas o verdadeiro retorno acontece dentro de cada alma que redescobre, como ela, o poder de um amor que transforma. Quando alguém volta a acreditar no perdão, quando decide seguir a voz interior da fé, quando escolhe o bem mesmo em meio à dor, ali Maria Madalena vive novamente. O Espírito a traz de volta não para mudar a história, mas para completá-la. Porque o Evangelho nunca esteve incompleto por falta de palavras, mas por falta de entendimento. A presença de Maria devolve à fé a dimensão da experiência pessoal, o encontro íntimo com o divino que o tempo tentou substituir por rituais. E é esse reencontro que o mundo mais precisa. O retorno da discípula esquecida é o despertar de uma consciência que não se curva ao medo, mas se eleva pela compaixão. Agora, quando seu nome é pronunciado com respeito, é como se o Cristo sorrisse outra vez, porque a história, enfim, começa a fazer justiça não apenas a ela, mas à verdade que ela representou. Maria Madalena não está voltando sozinha. Ela traz com ela a lembrança do amor que o tempo não pôde enterrar. E é desse retorno que nasce o novo chamado. O que fazer com o legado que ela deixou? O que o mundo moderno, ferido e confuso, pode aprender com a mulher que viu a morte e ainda acreditou na vida? O próximo capítulo responde a essa pergunta, revelando a mensagem que Maria guardou não apenas para o seu tempo, mas para todos os que ainda buscam a presença de Deus no meio da dor. A mensagem para o nosso tempo. Há mensagens que não pertencem a uma época, mas à eternidade. A voz de Maria Madalena atravessa os séculos
porque fala exatamente sobre o que o coração humano continua buscando: sentido, perdão e reconciliação. A humanidade de hoje vive cercada de ruído, pressa e solidão, mas carrega a mesma dor de quem chorou diante do túmulo vazio. A sensação de que Deus se calou. É por isso que a mensagem de Maria volta a ecoar agora, neste tempo em que tantos perderam a fé e outros a transformaram em espetáculo. Ela não traz novas doutrinas, apenas recorda o essencial. O amor é o maior milagre, e o coração humano continua sendo o santuário onde Deus deseja habitar. O mundo moderno aprendeu a falar sobre Deus, mas esqueceu de escutá-lo. Falta silêncio, falta entrega, falta presença. Maria Madalena representa a espiritualidade que nasce da experiência e não do discurso. Sua mensagem não é teológica, é humana. Ela nos convida a reencontrar o divino no simples, no gesto de quem perdoa, no abraço de quem consola, na fé que persiste quando a lógica já desistiu. Ela nos lembra que a verdadeira religião começa quando a alma desperta, e não quando o corpo se curva. A mensagem para o nosso tempo é clara. Deus ainda fala, mas é preciso reaprender a ouvir. Maria nos ensina que o silêncio não é ausência, é linguagem, que a dor não é castigo, é caminho, e que a queda não é o fim, é o ponto de partida da graça. Em um mundo que valoriza a aparência, ela convida à profundidade. Em uma sociedade que mede valor por poder, ela mostra o poder da vulnerabilidade. A fé, para ela, nunca foi fuga da realidade, mas transformação dela. E esse é o chamado para o presente. Transformar o caos em oração, o medo em coragem e a solidão em encontro com o divino. A voz de Maria também fala sobre reconciliação, não apenas entre homens e mulheres, mas entre razão e sentimento, entre ciência e fé, entre o espírito e o corpo. Ela compreendeu que tudo em nós pode se tornar instrumento de Deus quando é guiado pelo amor. A fé que ela viveu não excluía o humano, o abraçava. E talvez esse seja o maior ensinamento para o nosso tempo: parar de separar o sagrado do cotidiano. Porque Deus não está apenas nas igrejas, mas nas ruas, nas casas, nos pequenos gestos que ninguém vê. Em meio a uma geração que vive exausta de tentar provar seu valor, a história de Maria Madalena é um descanso. Ela não precisou provar nada. Foi escolhida por amor, não por mérito. Sua vida ensina que o amor de Deus não é recompensa, é ponto de partida. Essa é a cura que o nosso tempo precisa. Lembrar que não precisamos conquistar o que já nos foi dado. Somos amados, mesmo quando ainda estamos aprendendo a amar. Somos chamados, mesmo quando ainda estamos nos levantando. O Cristo não apareceu a ela depois da perfeição, mas no meio do pranto. E é assim que ele continua aparecendo, no meio do caos, na madrugada das nossas angústias. Maria Madalena também traz uma mensagem para os que perderam a esperança. Ela prova que o fim é sempre o começo disfarçado, que a noite pode durar, mas o amanhecer chega para quem permanece. Sua fé não era teórica, era viva. E é esse tipo de fé que o mundo precisa reencontrar. Uma fé que não depende de milagres visíveis, mas da certeza de que o amor nunca morre. Quando a alma entende isso, nenhuma perda é definitiva e nenhum silêncio é vazio. A mensagem de Maria para o nosso tempo é, portanto, um chamado de retorno. Retornar ao amor, à simplicidade, à escuta. Retornar ao primeiro olhar, aquele que reconhece a presença de Deus, não no que é extraordinário, mas no que é verdadeiro. O que o Cristo viu em Maria, ele ainda vê em nós, a capacidade de crer no meio da dor. E esse é o milagre que ainda transforma o mundo. E é justamente essa transformação que prepara o último capítulo desta jornada, o momento em que a verdade escondida se revela por inteiro. Porque a história de Maria Madalena não termina com o esquecimento, mas com a ressurreição da própria verdade. A verdade que o tempo não pôde enterrar, e que agora retorna para iluminar o coração de todos que ainda buscam o Deus que nunca deixou de chamar pelo nome: a ressurreição da verdade. Há verdades que podem ser enterradas,
mas jamais mortas. Elas esperam silenciosas o tempo certo para ressurgir, e quando voltam, não pedem permissão, apenas iluminam. Assim é a história de Maria Madalena. O mundo tentou calar sua voz, reduzir sua presença, apagar seu nome. Mas a verdade que ela carregava era viva demais para desaparecer. Hoje, quando o seu rosto volta a ser lembrado e o seu nome pronunciado com reverência, não é apenas uma mulher que retorna, é a própria verdade se levantando do túmulo da história. A ressurreição de Cristo foi o início da fé, mas a ressurreição da verdade de Maria é o sinal de que a fé está viva novamente no coração da humanidade. Maria Madalena representa a vitória da luz sobre o esquecimento. Ela foi testemunha de que o amor é mais forte que a morte, e agora é testemunha de que a verdade é mais forte que o tempo. Sua história, que por séculos foi distorcida, reaparece com a pureza de quem nunca perdeu o sentido da fé. E quando olhamos para ela, algo dentro de nós também desperta. Porque não há como contemplar o renascimento da verdade sem sentir o próprio coração ser chamado à vida novamente. O que Deus ungiu em silêncio, o tempo não consegue destruir. A ressurreição da verdade não é apenas sobre restaurar a memória de uma discípula esquecida. É sobre redescobrir o Evangelho em sua essência. A mensagem que Maria viveu e que o mundo tentou apagar não era de poder, mas de amor. Era o chamado para uma fé viva, interior, feita de compaixão, perdão e presença. Quando o Espírito traz de volta a figura de Maria, ele também nos convida a voltar ao princípio, ao jardim da primeira manhã, onde o Cristo chamou pelo nome quem o reconheceu com o coração. Essa cena não é lembrança, é profecia. Todo aquele que ouve seu nome pronunciado por Deus, ressuscita por dentro. A verdade renasce porque nunca deixou de existir. Ela ficou guardada, como uma chama acesa no escuro, esperando que alguém tivesse coragem de buscá-la novamente. E agora que o mundo volta os olhos para Maria Madalena, não o faz por curiosidade, mas por necessidade. A humanidade sente falta do sagrado simples, do amor sem medo, da fé que não exige perfeição. Maria simboliza tudo isso. Sua presença é um lembrete de que a espiritualidade não precisa de paredes para existir, basta um coração aberto. A ressurreição da verdade também acontece em cada pessoa que decide abandonar a culpa e abraçar a graça. É quando alguém entende que não há erro que possa apagar o amor de Deus, que a mesma força que levantou o Cristo também nos levanta. Foi isso que Maria viveu, e é isso que ela continua ensinando. O milagre da ressurreição não é apenas físico, é espiritual. Toda vez que alguém perdoa, toda vez que alguém volta a acreditar, toda vez que alguém decide amar de novo, a verdade ressuscita. E talvez esse seja o propósito de tudo. Não apenas restaurar uma figura do passado, mas reacender uma verdade eterna. Deus não escolhe os perfeitos, escolhe os sinceros. E essa escolha continua, atravessando gerações, chamando nomes, curando corações, levantando quem o mundo derrubou. A história de Maria Madalena é a prova de que o amor divino sempre encontra quem o representa, mesmo quando a voz é silenciada. Hoje, quando pronunciamos o seu nome, estamos, na verdade, proclamando a vitória do amor sobre o esquecimento. A ressurreição da verdade é a vitória de Deus sobre as sombras humanas, o triunfo da misericórdia sobre o julgamento, a confirmação de que a graça nunca falhou. Maria Madalena vive não apenas na memória da fé, mas no espírito de cada um que escolhe crer apesar das ruínas. E assim termina esta jornada, não com ponto final, mas com continuidade, porque a história de Maria não acabou. Ela apenas mudou de lugar. Agora ela vive em cada alma que decide permanecer de pé, amar quando é mais fácil desistir e escutar quando o mundo faz barulho demais. A ressurreição da verdade é também a nossa própria ressurreição. É o instante em que percebemos que o mesmo Deus que a chamou pelo nome continua chamando o nosso todos os dias, pedindo apenas que respondamos com o mesmo amor e a mesma fé. E quando respondemos, o silêncio se quebra, a dor se transforma e o coração desperta. Porque no fim, o que Maria Madalena provou ao mundo
é que a verdade pode ser esquecida por séculos, mas nunca vencida. Ela sempre ressuscita,